Xalaim a todos, eu sou o Shaul, profeta de Al. Nós hoje vamos estudar a respeito de uma palavra importante, a qual muita gente não conhece o seu significado. E partindo do princípio do conhecimento do significado dessa palavra, nós vamos partir para uma linha de raciocínio que vai nos levar àquilo que nós precisamos aprender, precisamos conhecer. Porque, como diz em Oséias 4, verso 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Primeiro é por falta de conhecimento, e depois porque desprezou o conhecimento, né? Porque na realidade o conhecimento ele já está acessível a todos, desde que o mundo é mundo. Às vezes nós vamos encontrar o conhecimento lá no começo pela própria natureza. Hoje nós encontramos o conhecimento pelas inscrições, pelas palavras, pelas coisas que nós aprendemos na escola e até mesmo na igreja, de modo que o conhecimento sempre esteve acessível. Hoje, ainda muito mais do que em qualquer época desse mundo. Em qualquer época, em qualquer era passada, nós encontramos o conhecimento hoje com muito maior facilidade. E cumprindo aquilo que as Escrituras afirmam, que no final dos tempos, a terra aí está cheia da glória de Yahweh, cheia da glória do Criador, cheia da glória do Altíssimo. E eu quero abrir as Escrituras com vocês. Eu falei aqui de Oséias 4, 6, nós vamos abrir também esse livro, mas antes nós vamos abrir em 1 Iohana, que é conhecido também como 1 João 5,19, que diz para nós o seguinte, ó: sabemos que somos do Criador, ou do Elohim, porque essa palavra Deus aí, a raiz dela arremete a Zeus, não tem nada a ver com o Criador. Então aí é onde eu li Deus, você pode ler Criador ou Elohim, porque Elohim é o que está lá no hebraico e nunca poderia ser traduzido por Deus. E que o mundo inteiro jaz no maligno. Irmãos, tem uma palavrinha aí pequenininha que nós vamos estudar agora, nós vamos buscar o significado dela, melhor dizendo, para que nós possamos entender em que situação o mundo se encontra. Sabemos que somos do Elohim e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós vamos estudar aqui, irmãos, essa palavra que jaz. O que é essa palavra? Qual é o significado dessa palavra? Eu sei que tem muita gente que não sabe, mas também tem muita gente que sabe. Então nós vamos buscar o significado dessa palavra aí, jaz. Nós vamos abrir aqui, deixa eu tirar aqui. Nós vamos abrir aqui. Jaz, irmãos, a palavra jaz, o significado dela, primeiro, está deitado ou prostrado. Ou seja, o mundo está deitado ou prostrado. Segundo sentido, está morto. Terceiro, está sepultado. O quarto, permanece. Quinto, está situado, que é igual ficar. Está fundado ou apoiado. Então, irmãos, jurisprudência, está jacente. O que é estar jacente? É estar morto ainda. Entendeu? Ainda está morto. Então, dentro desse contexto que nós aprendemos agora da palavra, o mundo jaz no maligno, nós então temos que buscar as respostas às perguntas que vêm à nossa mente. Muita gente que não sabe o que significa a palavra jaz, ela pergunta, o que é isso? O que quer dizer jaz? Como nós lemos, jaz está morto. O mundo jaz no maligno, o mundo está morto no maligno. Se o mundo está morto no maligno, o que nós devemos entender a respeito das coisas triviais
dessa terra? O que nós devemos aprender daquilo que é trivial? Primeira coisa, se eu acredito nas Escrituras e elas afirmam para mim que o mundo está prostrado, que o mundo está morto no maligno, então eu não devo confiar cegamente naquilo que o mundo me apresenta. Naquilo que o mundo me apresenta, irmãos, eu não posso confiar cegamente naquilo que o mundo está apresentando para mim. Há um pouco tempo atrás, não muito, alguns anos atrás, isso foi, a pandemia, ela aconteceu, se não falha a memória, em 2019 para 2020, então já tem alguns anos atrás. O sistema, ele trouxe uma solução rápida e aparentemente eficaz. Aparentemente, irmão, e as pessoas com medo de morrer, aí dessa praga que assolou a humanidade há mais ou menos 5, 6, 7 anos atrás. E as pessoas, irmãos, foram aconselhadas a tomar as suas picadas, as picadinhas, né? Tomar as picadinhas. E muitas hoje estão sofrendo, irmãos, de efeitos colaterais terríveis causados pelas picadinhas. Então o mundo, ele deveria ter desconfiado. O mundo deveria ter desconfiado. Porque eu falo uma coisa para vocês, meus irmãos. A minha mulher tem 87 anos, na época ela tinha 80, 81 por aí. No máximo 81, foi menos do que isso não. Porque a época da pandemia já tem mais ou menos 5 ou 6 anos. Passa depressa, né, irmãos? Então nem eu nem ela tomamos picadinha nenhuma e até hoje nós não tomamos picadinha alguma. Nós, irmãos, para falar a verdade, eu e minha esposa, para ser sincero, em termos de consulta, em termos de visita a médico, nós temos pelo menos uns 2 para 3 anos que a gente não tem tido problemas na nossa saúde que nos fez procurar hospital, pronto-socorro, nos fez procurar consultório médico. Porque nós aprendemos, irmãos, porque Iau, ele nos libertou da garra do sistema. Iau abriu nossos olhos para que nós pudéssemos conhecer toda a estrutura de vida que precisamos seguir nessa jornada que aqui estamos. E nós não podemos de modo algum, irmãos, confiar no sistema. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Nós de modo algum, irmãos, devemos confiar no sistema. Porque o sistema, irmãos, o sistema ele é cruel. O sistema está morto no maligno. O sistema está morto no maligno. E a cura, irmãos, para as doenças, para as mazelas que o nosso corpo passa, nesse mundo de tempestades e vendavais, nesse mundo de extrema intempéries, está no conhecimento, irmãos. A solução está no conhecimento. E eu agora quero ler com vocês aqui Oséias, deixa eu tirar aqui, Oséias 4:6. Oséias 4, verso 6. Deixa eu ver se está aqui para lá, tá? Porque eu botei. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Preste atenção, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim.
visto que te esqueceste da lei do teu Criador, do teu Elohim, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, irmãos, nós vemos aqui que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Mas nós, no próprio verso, está dizendo que o povo rejeitou o conhecimento. Porque quando o povo rejeita o conhecimento, esse conhecimento fica faltando para o povo. Mas não quer dizer que o conhecimento não está acessível. O conhecimento está acessível a todos, irmãos. Mesmo nas nossas Bíblias paganizadas, que está cheia de paganismo, cheia de heresias, cheia de fermento dos fariseus, nós encontramos conhecimento nas Escrituras que estão no nosso poder hoje de uma forma deturpada, de uma forma modificada. E porque as Escrituras que nós temos hoje, irmãos, elas são um fragmento da palavra, da verdadeira palavra de Yahweh. Porque a Bíblia, ela traz o conhecimento de Yahweh, ela tem a palavra de Yahweh, ela contém a palavra de Yahweh. Agora, ela contém também o fermento dos fariseus, os fermentos da Igreja Católica, pois ela ficou com a Bíblia em seu poder por 1.300 anos. Por 1.300 anos, irmãos, a humanidade não tinha acesso à Bíblia, a não ser o povo do clero católico, a não ser os pontífices, os líderes religiosos da Igreja Católica. E nesses 1.300 anos que a Bíblia ficou na mão desse povo, eles fizeram tremendas e terríveis modificações nas Escrituras. E nós, irmãos, precisamos aprender a confiar em Yahweh, porque o segredo de toda a nossa estrutura física, mental, espiritual, todo o nosso ser, toda a nossa integridade está na confiança em Yahweh. Nós precisamos confiar em Yahweh, porque Yahweh, irmãos, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos faz forte, nos livra das mazelas desse mundo. Não tem peste, não tem praga que possa derrubar um Yaldim quando ele confia em Yahweh. 1.000 pode cair do teu lado e 10.000 do outro, e tu não serás atingido. Porque você confiou em Yahweh, você confia em Yahweh. E o segredo, irmãos, é confiar em Yahweh. Eu quero abrir agora também as Escrituras com vocês. Mais uma vez aqui, agora é no livro de 2 Crônicas 16:12. 2 Crônicas 16:12. Segundo livro dos Crônicas 16:12. Aqui, irmãos, nós vamos ler a história do rei Asa. No ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente dos pés, e era muito grave a sua enfermidade, e nem mesmo na enfermidade buscou a Yahweh. Observe, irmãos, que aqui não cabe Alcha, porque está só o S maiúsculo. E, aliás, aqui pode caber Alcha, porque nós devemos buscar Yahweh em nome de Alcha. Entendeu? Deixa eu ver se tem outra tradução que está todas as letras na maiúscula, porque aqui tinha que estar todas as letras na maiúscula, porque Senhor não é algo que nós devemos pronunciar, porque aqui nesse lugar onde está escrito Senhor, deveria estar escrito Yahweh. Depois eu explico para vocês o porquê que deveria estar escrito Yahweh aonde está escrito Senhor. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Aqui nessa versão já apareceu com todas as letras na maiúscula. Porque aqui, irmãos, deveria estar escrito Yahweh. Não está escrito Senhor, porque Senhor dentro do hebraico significa Baal. Então eu nunca entro na presença do meu Criador usando esse título Senhor, porque dentro do hebraico significa Baal. Entendeu? Nós deveremos ler tudo onde está escrito Senhor, com toda
todas essas suas letras, deveria estar ali Ial, porque é o nome do nosso Criador. Tudo que tem fôlego louve o Criador. Salmos 150, verso 6. Eu não vou fugir do tema não, irmão. Estou só explicando para vocês. O leão ruge, Iau. O cachorro uiva, Iau, Iau. O gato mia, Miau. Você tira o M, fica Iau. Então, irmãos, é o nome do nosso Criador. Aonde você vê nas Escrituras a palavra Senhor, principalmente com S na maiúscula, você tem que ler Iau. Não pode ler nenhum outro nome que não seja Iau. Porque onde está escrito Senhor na Bíblia com S na maiúscula, você tem que ler sempre Iau. Quando o S estiver na minúscula, aí não está se referindo a Iau. Entendeu? Então, nós devemos buscar, irmãos, a Iau com toda a nossa força. Você vê que o rei Asa, ele caiu doente dos pés. Sua doença era em extremo grave. Por que a doença era em extremo grave, irmãos? Porque um dos sintomas que ocorrem das doenças de hoje em dia, por exemplo, principalmente a diabetes, ela dá um reflexo de formigação nos pés, de dormência nos pés. Ela dá um reflexo disso. De modo que o rei Asa, ele tinha essa enfermidade e essa enfermidade era grave. Por que era grave, irmãos? Porque a enfermidade era grave. O rei Asa não sabia da gravidade. Ou, de repentemente, as escrituras, elas não falam para nós em detalhes, mas eu acredito que a doença dele devia ser aquela doença que já apresenta um estado de amputação. Por isso a doença era grave. E nem mesmo quando ele estava com essa doença grave, ele buscou a Iau. E aí está, irmãos, o defeito. Aí está o problema que a falta de conhecimento traz para as pessoas, principalmente para os servos de Iau. Porque eles, em vez de procurar, ou procurarem, falei no plural, né? Em vez deles procurarem a cura dentro de uma orientação do nosso pai Iau, eles vão procurar os médicos. E o que rege a medicina no nosso mundo? É Iau, irmãos? É Iau que governa esse mundo? O mundo, se o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está morto no maligno, então o governo desse mundo, irmãos, ele está nas garras, nas mãos do maligno. Essa que é a realidade dos fatos. E ao saber disso, nós temos que buscar o socorro no nosso Pai Iau. Por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Por que eu estou dizendo isso? Porque a informação, irmãos, para termos o cuidado contra as mazelas desse mundo, está exatamente na nossa busca no conhecimento que vem de Iau. Eu me lembro que há uns anos atrás, mais ou menos cerca de 3, 4 anos, não passa disso, eu orei a Iau. Eu acredito que não chega nem 3 anos, não. Deve ter uns 2 anos e pouco. Eu orei a Iau pedindo a ele para que ele me curasse da diabetes. E eu posso falar, não sei se em sonho ou se em visão, eu não sei, não me lembro como foi que a instrução dele chegou até mim. Eu só sei que ele respondeu a essa oração que eu falei: Pai, em nome de Yahshua, cura essa diabetes, Pai. Minha não, essa diabetes. Cura essa diabetes, Pai, que assola a minha existência. E a resposta que veio, irmãos: aonde a mão de vocês não pode ir,
a minha vai. Mas nesse caso, a cura da diabetes está no domínio, está no alcance da mão de vocês. Vocês têm um controle de curar a diabetes. Vocês têm condições de se livrar dessa doença. Então passou para mim um coquetel. Hoje é lógico, na medida que vai passando o tempo, a gente vai aprendendo mais coisas. Mas o primeiro coquetel que ele passou para mim, irmãos, foi beterraba. Olha só, coisa que os médicos condenam que um diabético coma. Beterraba, porque é muito doce. Os médicos, a medicina condena. Mas não tem nada que condenar, irmãos. Sabendo fazer, sabendo como usar, vai te fazer bem. Nada que Al criou como alimento, criou para nos fazer mal. A falta de conhecimento de como lidar com esses alimentos é que traz o problema, é que traz a doença. Então, beterraba, berinjela, pepino, cenoura, chuchu e maçã. E por fim, 20 a 30 gramas de amendoim cru. Bato isso tudo no liquidificador, boto dentro de uma sacola, coo, espremo para sair só o líquido e depois eu bebo aquilo ali e o bagaço eu jogo nas plantas. Esse é um dos segredos. Esse é um dos segredos. E naquilo que é doce, eu procuro adoçar minhas coisas com um pouquinho de mel. Quando muito, um açúcar demerara. Quando muito, um açúcar demerara. O açúcar refinado é algo que a gente deve fugir. Mas nunca, absolutamente nunca, adoçante. Sai fora do adoçante. Porque o adoçante não tem pé de adoçante. Qual é a origem do adoçante? Mesmo o açúcar refinado, irmão, quando a pessoa usa, ela está usando algo que teve a origem lá na cana. E agora? E a origem do adoçante? Da onde veio? De que árvore veio o adoçante? Da onde ele foi extraído? O aspartame, que as pessoas usam aí para adoçar as coisas, da onde veio, irmãos? Eu não conheço o pé de aspartame. Não conheço o pé de adoçante. Conheço a cana de açúcar. Se você faz uso do adoçante, eu te aconselho que é menos ofensivo para a sua diabetes o açúcar refinado, que também deve ser banido. Porque na verdade nós devemos buscar aquilo que está mais integral. E para esse amigo que vos fala que tinha diabetes, irmãos, às sexta-feira, quando eu vou à feira, eu tomo cerca de quase uns 700 ml de caldo de cana. E não me causa prejuízo. Porque está natural, irmãos. Está natural. Quase que 100% natural. Por que eu digo que não está 100% natural? Ele foi esmagado pela moenda. A cana, ela tem que ser mais... O caldo de cana nós temos que extrair com a nossa própria boca, com nossos próprios dentes. O nosso próprio... Pegar o pedaço da cana e chupar a cana. Porque aí vai estar 100% integral. 100% integral. O caldo de cana, ele está 99,9% integral. Porque o processo de extrair o caldo foi por uma moenda. Ou seja, por uma máquina. Quando na verdade nós temos que extrair o caldo da cana chupando a cana, mordendo a cana. Porque ao morder a cana, a sua boca vai criar uma enzima que vai descer junto com o caldo de cana. Quando você bebe o caldo de cana, não dá tempo para criar a enzima que tem que descer junto com o caldo de cana. Porque a nossa digestão, irmãos, ela começa pela boca. Entendeu? Enquanto você está mastigando a cana para tirar o caldo de cana, você está mastigando, está tirando, depois você vai engolir o caldo. Aí quando você engole o caldo, engole com essa enzima. Que aí já começa a digestão. Com essa enzima, irmãos. Essa que é a realidade dos fatos. Essa que é a realidade dos fatos. Por exemplo, quando a gente vai dormir, antes de dormir a gente escova os dentes.
É evidente que tem que escovar o dente para não ficar resíduo nenhum de comida na nossa boca. Mas você sabia, irmãos, que eu falo isso, eu sou profeta, irmãos, eu entendo. Você sabia que quando você acorda, quando você vai escovar o seu dente, logo quando você acorda, você está neutralizando tudo que o teu corpo preparou durante a noite para quando você tomar o de jejum de manhã, quando você comer o seu pão, a sua empinha, a sua batata doce, aquilo que o teu corpo, teu sistema digestivo, porque o sistema digestivo nosso, irmãos, não é só o intestino, o estômago. O primeiro órgão do sistema digestivo é a boca, irmãos. Então eu não escovo o meu dente logo quando eu acordo. Sim, a história do mau hálito é verdadeira. Quando você acorda, geralmente você acorda com mau hálito. Geralmente você acorda com mau hálito. Por que você acorda com mau hálito? Você escovou o dente, presta atenção, você escovou o dente, está tudo escovadinho, tudo bonitinho, bem escovado. Ali naquela hora você já não está mais com mau hálito, quando você escovou o dente antes de dormir. Mas de manhã, quando você acorda com mau hálito, querendo ou não querendo. Mas por que acorda com mau hálito? O que eu falei para você? O sistema digestivo começa na boca. Então quando a gente está dormindo, a nossa boca prepara enzimas, prepara coisas. Eu posso falar, estou falando aqui numa palavra que eu não tenho, eu estudei só até sexta série. Prepara coisas, prepara algo que quando você tomar o teu café, seja com batata doce, seja com o que for, quando você engolir aquilo ali, tu vai engolir os conteúdos que a tua boca produziu durante a madrugada. Tu vai engolir junto com o teu de jejum de manhã. Aí depois desse de jejum, é que você, uns 10, 15 minutos depois, é que você deve ir lá escovar os seus dentes. Até porque se você tomar alguma coisa quente, não pode logo acabar de tomar aquilo quente e ir lá escovar o dente, que dá um choque térmico, porque a água lá do lavatório, ela não é quente, ela é uma água fria. Então, uns 10, 15 minutos depois, você vai lá e escova a sua boca. E uma outra coisa interessante, irmãos, a minha esposa, ela também segue o que eu sigo. Só que ela, quando sente, eu já não sinto mais nada, graças a Yau. Mas ela quando sente, por exemplo, principalmente quando ela come tapioca ou empim, às vezes ela sente aquela lombeira, sabe aquela lombeira que a diabetes causa? Não é diabetes, irmãos, é a glicose, porque tudo que a gente come vira glicose. Então quando ela sente aquela lombeira, e isso, irmãos, acontece com qualquer um. Não precisa ser diabético para ter aquela lombeira depois do almoço. Lembra? Todo mundo, a maioria das pessoas tem, principalmente quando come um mocotó, tem uma lombeira danada, tipo um cansaço que pede para você deitar. Eu, graças a Yau, nem isso eu tenho tido. Nem isso eu tenho tido muito raramente. Muito raramente. E quando então a gente sente, olha que a minha esposa, ela tomava 12 remédios para hipertensão. 12 remédios. Hoje em dia ela só toma 2. E no tempo certo o Yau vai mandar parar, vai mandar tirar esses 2 remédios que ela toma. Eu não sei quando que ele vai mandar tirar. E quando ele mandar tirar, vai mandar para ela, não vai mandar para mim. Não adianta eu chegar para ela, amor, está na hora de tirar esses remédios. Esses 2 remédios que você está tomando. Não sou eu que vou falar para ela. É Yau. Yau é que determina o tempo. E deixa eu explicar para vocês, irmão. Então quando dá essa lombeira, e a gente sabe, logo depois do almoço, não tem como. O pico de glicose, ele cresce, porque tudo que a gente come vira glicose, vira energia, irmãos. E às vezes dá um pico, às vezes dá aquela lombeira. E sabe o que ela faz, irmãos? Eu também faço. Por incrível que pareça, eu vou lá na torneira da pia, molho um pouco o dedo e vou lá no saleiro. Vou lá no saleiro, pego, molho o dedo lá, pego um pouquinho de sal aqui, ó, boto na língua, engulo aquilo ali, pego um golinho de água e tomo logo em seguida. Coisas de
10, 15 minutos, acaba aquela lombeira. Acaba aquela vontade de ficar deitado. Muitas das vezes, irmãos, o deitar, o descansar um pouquinho, é o suficiente. Tá entendendo? Então já tem para mais de ano que eu não tomo remédio de diabetes algum. Eu tomava 6 remédios para diabetes. E graças a IAL, para mais de ano eu não tomo remédio de diabetes. Para mais de ano eu não consulto, eu não vou num consultório médico, eu não vou num hospital, num pronto-socorro ou qualquer coisa que seja. A última vez que eu entrei no hospital, irmãos, eu não entrei no hospital para ser medicado. Entrei para visitar uma pessoa, para ficar com uma pessoa. Eu tinha um sobrinho que infelizmente faleceu. E faleceu depois que quando a glicose dele era 200, 300, 380, 400, ele nunca teve problema, irmão. Nunca teve tonteira, nunca teve vista embaçada, nunca teve problema algum. Quando ele foi para o médico e descobriu que ele tinha esses picos de glicose, e o médico passou insulina para ele, quando ele começou a tomar insulina, foi a ruína da vida dele. E para culminar com tudo, quando ele tomou as picadinhas contra a Covid, aí foi onde ele foi para o saco, com todos os sintomas que o senador Magno Malta mostra lá num vídeo dele, ele falando dos sintomas que as picadinhas causam nas pessoas. Se você procurar, pergunta para um único senador se eles tomaram essa picadinha. Nem o Bolsonaro tomou, irmãos. Por que ele não tomou? Porque ele sabe, ele conhece os efeitos colaterais dessas picadinhas. Então, irmãos, dentro de um contexto, dentro de uma estrutura que o conhecimento é fundamental para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, a falta dele, irmãos, é fundamental para a mazela, para a intempérie da vida, tirar a tua qualidade de vida. Porque, irmãos, o conhecimento ele traz qualidade de vida. Ele traz qualidade de vida, porque a vida Ial é que traz para nós. O nosso Criador, Ial dos exércitos, através de Alcha, o Machia. Então a qualidade de vida depende de nós conhecermos, buscar a estrutura do verdadeiro conhecimento. Não o conhecimento que a medicina traz. Você sabe que a palavra medicina, irmãos, o significado da palavra medicina? Medicina, a arte que ensina o medo. Medicina. Medicina. A arte que ensina o medo. Medicina é isso. Não é ensinar a confiança. A medicina jamais vai ensinar alguém a confiar em algo. A medicina, os cientistas de renome desse mundo, a maioria deles eram ateus. Morreram ateus. Como tu vai confiar em coisas científicas? Eu confio no assim diz Ial. É evidente que tem aqueles cientistas que são tementes a Ial, então o que eles vão falar, vocês podem acreditar, porque se for temente a Ial, ele não vai receitar para você aquilo que vai te matar. Como eu conheço médicos e médicos que, por exemplo, a minha sobrinha mesmo, esposa desse meu sobrinho que faleceu, a médica falou para ela, não tome essa vacina não. A médica dela falou para ela. Ou seja, tinha médico mandando tomar a vacina, como tinha médico mandando não tomar as picadinhas. Está entendendo, meus irmãos? Essa que é a realidade dos fatos. E nós devemos tomar muito cuidado com esses remédios que são oferecidos de graça. Não tem nada de graça, irmãos. Por exemplo, a minha mãe esteve nos Estados Unidos, agora em novembro passado, ficou lá até fevereiro. E a minha mãe, ela não pratica ainda aquilo que, embora ela seja uma Ialdin, é emergida e tudo, ela ainda não
não entendeu. Não tem o emoná suficiente para entender essas coisas que eu estou falando aqui e seguir o que o filho dela já segue há mais de ano. Então ela foi no médico lá nos Estados Unidos, a doutora, não a médica, né? E a minha tia foi junto com ela, é lógico, porque minha mãe falava e minha tia traduzia para a doutora. A doutora falava com a minha tia falava com a minha mãe. Então, quando a doutora lá chegou ao conhecimento dela que a minha mãe tomava metformina, a doutora meteu a mão no cabelo, ficou estarrecida. Isso aqui já está proibido aqui há mais de década aqui, ninguém aqui pode usar esse medicamento, metimorfina. Aqui está proibido há mais de década, a doutora falou para minha mãe. E você está tomando isso? Aí ela passou lá uns remédios que é feito em farmácia de manipulação. Ou seja, são remédios que são feitos através de ervas, através de produtos naturais. Ou seja, ela toma uma cápsula desses produtos, desse remédio que é manipulado, uma cápsula por dia, irmão, uma cápsula por dia. E é produto que dura no máximo 30 dias, porque são 30. Então, dentro desse contexto, os conservantes, essas coisas todas que botam para poder neutralizar e dar mais validade nos remédios dela, não precisa dessa estrutura. Então ela toma uma cápsula por dia, que ela manda fazer em farmácia de manipulação. Ou seja, não é uma coisa que vai desencadear outros problemas. Então ela toma. E dentro desses remédios, irmãos, que é feito na farmácia de manipulação, são remédios à base de ervas. Remédio à base de alimentação, irmão. Coisas que vai fazer bem para o organismo. Então e aqui, irmãos, um remédio que ela tomava aqui custava mais de R$400 a caixa. Mas não trazia o resultado desse remédio que ela toma manipulado, que a doutora lá nos Estados Unidos passou para ela, e ela tem se sentido muito bem. Só que ela tem feito uma coisa, meu, que eu vou passar a fazer. Eu uso sal, mas o sal refinado ali. Ela está usando o sal integral, o sal grosso, o sal integral, com os 11 nutrientes. O sal refinado, irmãos, ele tem, dos 11 nutrientes, ele só tem 2. E ainda assim faz um efeito tremendo naquilo que eu falei com vocês. Agora eu vou buscar o sal grosso, porque o sal grosso, ele está com as suas 11 composições que tem no sal. O sal refinado ficou o sódio e agora um outro nutriente que eu agora não me lembro. Mas quando se refina o sal, dos 11 nutrientes que o sal tem, ele perde 9. Entendeu, meus irmãos? Então, dentro dessa conjuntura de conhecimento, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Apesar de tudo, uma coisa nós temos que ter em mente. E Al conhece todos os nossos dias, quando ainda nenhum deles existiam. O Salmo 130 fala isso. E Al conhece todos os nossos dias nessa terra, irmãos. Nós vamos cumprir todos eles. Quer com enfermidade, quer sem enfermidade. Nenhum dos teus dias, nenhum dos meus dias vão deixar de ser cumprido. Porque não foi estabelecido por mim, irmãos. Os meus dias nesta terra não foram estabelecidos por mim. E há quem estabeleceu os nossos dias. Então, quer seja rico,
quer seja pobre, quer seja saudável, quer seja doente, tu vai cumprir todos os teus dias nesta terra, com doença ou sem doença. Ninguém morre antes do tempo, ninguém morre antes da hora, com doença ou sem doença. Eu não posso abreviar o meu tempo. Não posso abreviar o meu tempo. Se você acredita na palavra de Yahweh, se você acredita no Salmo 130, onde diz que todos os teus dias estão contados, quando ainda nenhum deles existia, você tem que ter esse emuná. E é por isso que eu não me preocupo com nada, irmãos. Não me preocupo com nada. Às vezes, irmãos, aparece algumas mazelas na minha caminhada, em algum dia da semana, aparecem algumas mazelas, que eu posso dizer para você, algumas mazelas físicas, aparecem, mas eu vou me preocupar. Essas mazelas que aparecem, irmãos, elas são oriundas do efeito colateral do pecado. O efeito colateral do pecado, a primeira coisa que ele causou no homem, é o homem fugir do seu Criador. Lembra? Adão e Eva, eles foram se esconder. Ou seja, ao se esconder do Criador, eles estavam se escondendo do conhecimento. Porque quem é a fonte do conhecimento? Não é o nosso Criador? Então, ao se esconder dele, estão se escondendo do conhecimento, estão se escondendo da vida. Lembra disso? Um dos efeitos colaterais do pecado foi esse, irmão, fazer com que o homem não busque o conhecimento. E se ele não busca o conhecimento, ele não busca o Criador, porque o Criador é a fonte do conhecimento. Não adianta, irmãos, buscar o Criador apenas em oração. Porque em oração é você falando com Ele. E isso é muito bom, a gente deve buscar o nosso Criador através da palavra da oração. Mas também, irmãos, devemos buscar o nosso Criador através da leitura de sua palavra. Ainda que toda paganizada. Mas vocês perceberam? Quando eu leio aqui com vocês, eu procuro ler da forma mais limpa possível para que vocês possam entender. Entende? Ao acompanhar o nosso canal, você já está buscando o conhecimento do Criador, está lendo a Bíblia junto comigo, como ela deveria estar na nossa Bíblia de papel, na nossa Bíblia eletrônica mesmo. Entendeu? Vocês observaram coisas tremendas que eu falei aqui. Eu sugiro a vocês, eu vou botar no card, vocês veem um vídeo que tem aqui no YouTube, no nosso canal, o vídeo que fala: clama a mim e responder-te-ei. Eu acho que é esse vídeo. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Irmial 33:3, que é conhecido também como Jeremias. Livro de Irmial 33:3, que também é conhecido na forma paganizada, no nome paganizado, como livro de Jeremias. O livro de Irmial 33:3, ele fala: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Que Yahweh nos abençoe, em nome de Yahushua o Mashiach. Assim seja. Nosso Pai, em nome de Yahushua o Mashiach, entrego os inscritos desse canal e aqueles que ainda hão de se inscrever, ó Pai. E todo o teu povo espalhado na face do mundo. Toma-os em tuas mãos e os cubra com o escudo da tua benevolência. Em nome de Yahushua o Mashiach. Assim seja.